Ok? Bem-vindas e bem-vindos todas e todos. Recebemos hoje, com muito prazer, Josué Gomes da Silva, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, entidade industrial extremamente relevante para o Brasil, que fala aí, Josué, que nos falará de um tema absolutamente atual: indústria brasileira, desafios e perspectivas. Lembro que o PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais, é uma entidade de empresários cidadãos com 38 anos de existência. O PNBE é uma entidade não corporativa, apartidária e plural, formada por empreendedores e empresários de todos os portes e ramos de atividade econômica. O PNBE busca mobilizar a sociedade e os agentes políticos para construir um país socialmente justo, economicamente forte e inclusivo, ambientalmente sustentável, democraticamente estável e eticamente respeitável. Este ano, recebemos virtualmente e presencialmente um governador de estado, um ex-governador, um embaixador, um secretário-geral de ministério, um presidente de entidade industrial nacional, né, Josué? E também o Roriz, que é presidente de uma entidade forte dentro da Fiesp. Tivemos um excelente prêmio de cidadania com quatro vencedores incríveis e um júri também muito especial, né, Mário? Para saber mais sobre nós, acesse www.pnbe.org.br e também siga o PNBE nas mídias sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Juntem-se a nós. Instruções de bordo. Lembramos que esse encontro está sendo gravado. Teremos como meta combinada com Josué de terminar às 19h30, 1h30 no total de reunião, um pouquinho menos. Mantenham seus microfones em mudo, por favor. Teremos uma fala inicial do Josué e depois teremos perguntas e respostas que devem ser feitas apenas pelo chat. E o Luiz Meyer, que é o segundo coordenador geral do PNBE, vai organizar e fará o Josué. Para dar boas-vindas ao Josué, passo a palavra para o Lívio Josa, membro da coordenação executiva do PNBE. Lívio. Boa noite a todas e a todos. Agradeço, Fábio, essa oportunidade. Quero cumprimentar especialmente o nosso convidado, o querido Josué, por nos atender à solicitação de estar junto conosco aqui no PNB. Eu vou fazer então a leitura para que todos acompanhem do currículo do Josué Cristiano Gomes da Silva. Josué é presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, neste quadriênio 2022-2025. É também vice-presidente da Confederação Nacional das Indústrias, a CNI. É presidente do Instituto Roberto Simonsi. Presidente da Companhia de Tecidos Norte de Minas, que é a Coteminas, líder no segmento de cama e banho, com unidades industriais em diversos países do continente americano. Josué também é primeiro vice-presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Ciesp, neste quadriênio 22-25. Josué foi vice-presidente da Fiesp de 2007 a 2021. Foi presidente emérito e membro nato do Conselho Superior da Associação da Indústria Têxtil e da Confecção, a ABIT. Foi membro do Conselho do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, o IED. Foi membro do Fórum de CEOs Brasil-Estados Unidos e membro da Owen School Corporate Council de Vanderbilt University. Foi membro do Conselho de Visitantes do Instituto Câncer do Estado de São Paulo, Otávio Frias de Oliveira, e membro do Conselho Itaci, que é o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil de São Paulo. A formação do nosso convidado Josué é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, formado em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos, com MBA na Vanderbilt University, nos Estados Unidos. Josué já recebeu inúmeras homenagens. Eu vou destacar aqui algumas das mais importantes pela sua liderança empresarial, classista e desempenho acadêmico. Recebeu a medalha da Ordem do Mérito Industrial da CNI,
Recebeu homenagem como Industrial do Ano da FIENG, que é a Federação das Indústrias de Minas Gerais, a medalha do conhecimento do MDIC, que é o Ministério da Indústria e Comércio, a medalha de fundador da Founder Medal do Commodore Cornelius Vanderbilt, medalha Milton Campos, da Faculdade de Direito Milton Campos, e o prêmio Martin Star Excellence in Production and Operation Manager Practices Award, em 2014. Bom, este é o mini currículo do nosso querido amigo Josué Gomes da Silva, e agora todos os nossos olhares são para ele, para que ele possa falar sobre o tema Indústria Brasileira, Desafios e Perspectivas. Com vocês, Josué Gomes da Silva. À vontade, Josué. Bem, boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, o meu maior agradecimento ao PNBE, na pessoa do Lívio e de outros companheiros que me fizeram esse honroso convite. Falar sobre a indústria brasileira é algo que me motiva e, obviamente, estar junto a vocês para falar sobre a indústria brasileira se tornou um convite irrecusável. Na verdade, eu vou começar até pela razão que me levou a aceitar assumir a presidência da Fiesp. Eu já tinha presidido algumas entidades de classe, como o próprio Lívio destacou no currículo. Tinha presidido a ABIT, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecções, tinha presidido o IED, o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, qual eu sou membro, tinha presidido a ITMF, que é o equivalente à ABIT, mas é internacional, é a International Textiles Manufacturers Federation, que é a Federação de Têxteis Mundial, que congrega os produtores de têxteis de todos os países que detêm indústria têxtil. Tinha como vice-presidente o presidente da Confederação Nacional Têxtil Chinesa. Já tinha também, como destacou o Lívio, coordenado o Fórum de CEOs Brasil e Estados Unidos pelos primeiros 7 anos de sua existência, desde a sua criação, quando o presidente Lula e o presidente Bush decidiram criar o Fórum de CEOs, um fórum composto por 12 empresários do lado brasileiro, 12 empresários do lado americano e um coordenador de cada lado, que tinham o privilégio de conversar com os ministros de Estado, mas principalmente em encontros bianuais, alternadamente, Brasil e Estados Unidos, sempre com a presença do presidente da República do respectivo país, para que pudéssemos, justamente com isso, destravar a agenda bilateral entre os países. E não pensava em exercer mais nenhum cargo de liderança empresarial. Fui convidado para assumir a Fiesp, de maneira um pouco irresponsável, acabei aceitando, mas o que me moveu foi principalmente duas instituições ligadas à Fiesp, que são instituições espetaculares, SESI e SENAI. E por que eu vou destacar isso? Porque eu acho que tem muito a ver com o futuro da indústria, mas também tem muito a ver com o passado da indústria. Como você sabe, a indústria foi o segmento industrial que permitiu que o Brasil, dos anos 1940 a cerca de final da década de 80, ou seja, durante 40 anos, ostentasse as maiores taxas de crescimento anuais do mundo. Foram taxas médias anuais compostas de 7,1%. A indústria de transformação liderou este desenvolvimento nacional, o que catapultou a economia nacional para ficar entre as 10 maiores do mundo. Infelizmente, veio os choques de petróleo, veio o problema da crise externa, depois veio o Plano Real, um plano extremamente vitorioso para debelar um importante problema, que era uma hiperinflação, mas que deixou uma tarefa inacabada, porque substituiu a hiperinflação por uma taxa de juros real absolutamente despropositada. Para vocês terem uma ideia, no ano passado nós completamos 25 anos de Plano Real. E os dados que eu vou dar são exatamente dos 25 anos, mas obviamente nós poderíamos atualizá-los
porque já se passaram um pouco mais de um ano, ou seja, hoje já são 26 anos e 4 meses de real aproximadamente. Mas, quando o real comemorou 25 anos, nós fizemos uma atualização da estatística e notamos que se alguém tivesse R$ 100 no dia do lançamento do Plano Real, a cesta de produtos e serviços que ele comprava naquela data custaria a ele, 25 anos depois, R$ 813. Infelizmente, se ele tivesse aplicado os mesmos R$ 100 na taxa de juros básica da economia, ou seja, títulos públicos, que por definição é a de menor risco numa economia, esse mesmo cidadão teria, ao invés dos R$ 813 para a compra de uma cesta de produtos, teria R$ 8.300, ou seja, mais de 10 vezes superior à inflação. Uma taxa de juros real média superior a 12%. Obviamente, essa substituição de uma hiperinflação, que era extremamente danosa e prejudicava principalmente as classes menos favorecidas, por uma taxa de juros real tão elevada, trouxe um estrangulamento para a indústria nacional, mas para diversos outros setores da economia. Por que impactou mais a indústria do que outros setores? Porque a indústria é muito intensiva em capital, em geral, seja porque ela é intensiva em investimentos, capex, investimentos de capital, seja porque ela é intensiva em capital de trabalho, porque são ciclos muito longos. A indústria opera com muito capital e, obviamente, passou a ser extremamente impactada por essa taxa de juros tão elevada. Mas, simultaneamente, a indústria também padeceu de um outro grande problema, que foi uma elevação enorme da tributação sobre bens industriais, o que fez com que a indústria hoje seja o setor que mais paga impostos sobre o seu valor agregado. Sobre o valor agregado da indústria, nós pagamos cerca de 45% do valor agregado sob a forma de impostos. Outros setores, como, por exemplo, o setor do agronegócio, principalmente o agronegócio básico, paga cerca de 5% do valor agregado sob a forma de impostos. Ora, a combinação de juros extremamente elevados e de carga tributária muito perversa sobre a produção industrial fez com que os recursos destinados ao investimento fossem diminuindo. É natural. Vocês são todos empresários. É uma indústria ou qualquer negócio só tem duas fontes de investimento: ou recursos próprios ou recursos de terceiros. Os recursos de terceiros se tornaram proibitivos por essa taxa de juros real, e eu estou me referindo apenas à taxa de juros real básica. Eu nem estou falando dos spreads bancários, que têm se mantido em patamares extremamente elevados, e aí existe um conjunto enorme de causas para isso, mas não vou entrar neste aspecto. Mas mesmo os juros básicos, que já são proibitivos, hoje, por exemplo, praticamos juros básicos de 10% reais, né? Nominais de 15%. Os spreads bancários, em média, são, para a pessoa jurídica, são superiores a 25%, em média. É óbvio que as grandes empresas, com classificação de crédito muito alta, têm spreads menores, mas a média que importa, porque é a que impacta toda a economia. Então, os recursos de terceiros são proibitivos. E os recursos próprios que vêm do lucro reinvestido diminuíram, porque o setor ficou extremamente taxado e, ainda por cima, pagando juros para financiar um pouco de capital de terceiros que ele tinha muito alto. Ora, o que ocorreu, portanto? Ocorreu um menor investimento na indústria para renovação do parque industrial ou mesmo para crescimento do parque industrial do que precisávamos. E a produtividade média da indústria brasileira, e quando eu falo indústria, eu estou me referindo à indústria de transformação, e vou explicar por que eu destaco neste aspecto a indústria de transformação mais tarde.
A indústria de transformação brasileira, que já chegou a ter uma produtividade média equivalente a 56% da indústria de transformação norte-americana, regrediu essa produtividade para cerca de 25%, que é onde nós nos encontramos hoje. 70% desse gap de produtividade é explicado por menores investimentos. A Fiesp fez, no ano passado, um estudo que demonstrou que sequer a depreciação da indústria foi investida pela indústria nos últimos 8 anos. Para que a indústria conseguisse recuperar os níveis de produtividade que ela já teve em relação aos Estados Unidos, teríamos que investir muito mais do que temos investido. Ou seja, há uma deficiência do investimento na indústria muito grande, apesar do esforço gigantesco do programa Nova Indústria Brasil, que inclusive fez com que, pela primeira vez em 10 anos, o BNDES passasse a desembolsar na sua carteira de desembolsos novos, como percentual, o maior volume de recursos para a indústria em relação a qualquer outro setor. Bem, com isso, a indústria perdeu produtividade e, obviamente, caiu de participação no PIB. Nós que já representamos cerca de 25% do PIB, a indústria de transformação, chegamos a cair para menos de 11%, quase 10%. A rigor, se a gente pegar apenas o século XXI, nós regredimos de quase 17% para esse cerca de 10%. Nos últimos 2 anos, tivemos uma pequena inflexão, graças a esse esforço da Nova Indústria Brasil, que, obviamente, não poderia ser igual ao que propiciou aquele crescimento industrial tão forte que puxou como locomotiva a economia nacional a ter aquela taxa de crescimento média composta anual de 7,1% entre 1940 e 1980, aproximadamente. Naquele período, era um outro modelo de desenvolvimento econômico e industrial que envolvia fechamento de mercado, protecionismo, substituição de importações. Isso hoje não se concebe mais. A Nova Indústria Brasil está calcada principalmente num processo de digitalização, num processo de integração das cadeias produtivas a nível global, num processo de substituição da matriz energética, até porque a descarbonização é um dos trunfos que o Brasil pode oferecer para os nossos segmentos econômicos futuros. Mas, mesmo assim, não é fácil, obviamente, inverter uma curva decrescente. Essa inflexão aconteceu e tivemos uma pequena reversão que hoje põe o PIB industrial novamente, e eu falo esses números sempre a preços constantes, é um pouco superior a 11,2% do PIB. Por que eu destaco tanto a indústria de transformação? Em primeiro lugar, porque a indústria de transformação é a que ostenta o maior multiplicador econômico, ou seja, para cada R$ 1 de PIB gerado na indústria de transformação, o PIB cresce cerca de 2,46 vezes. Em segundo lugar, a indústria de transformação é a que mais investe em pesquisa e desenvolvimento. E aqui destaco o programa da Nova Indústria Brasil, que cresceu muitos recursos, talvez sejam historicamente o mais alto nível de recursos destinados à pesquisa e desenvolvimento, inclusive contando neste particular com taxas realmente bem mais acessíveis, algumas delas subsidiadas, alguns dos recursos até a fundo perdido. E aí eu falo não só das linhas do BNDES, mas também Embrapi, FINEP e outras agências de fomento para a inovação e pesquisa e desenvolvimento. Em terceiro lugar, a indústria. Ela, de fato, é a que promove a maior, vamos dizer, espraiamento do seu crescimento em toda a economia, porque a indústria integra cadeias. Ela processa bens primários e ela consome muitos serviços. E, por último, em média, é a que paga os maiores salários, ainda que não é solução para qualquer problema de emprego. Cada vez mais, e já é uma realidade, a indústria empregará menos.
Mas não se trata disso, se trata de desenvolver inovação, aumentar a produtividade da economia como um todo. E por isso que a indústria de transformação tem que ser bem cuidada. E, aliás, hoje no mundo, eu acho que há um despertar, principalmente no mundo ocidental, da importância para as suas economias da indústria de transformação. Todos os países do mundo têm praticado políticas industriais ativas, muito mais agressivas, e não é agora essa política do presidente Trump aonde isso começou. Isso já começou já há alguns anos, no próprio primeiro mandato do Trump, mas seguido pelo Biden, com estímulos muito agressivos e usando todo o conjunto de políticas industriais conhecidas do mundo, seja subsídio, seja crédito com custos menores, seja recursos a fundo perdido, sejam compras governamentais, ou seja, todo o arsenal de medidas possíveis de serem usadas, e agora, ultimamente, que eu acho que é mais disruptivo, talvez, o arsenal, inclusive, de protecionismo através da aplicação de impostos de importação muito mais altos. Mas a verdade é que o mundo ocidental se deu conta de que abriu mão dos setores mais relevantes, que é o setor industrial de transformação, agora está tentando, obviamente, recuperar o tempo perdido, e o Brasil também está indo nesse mesmo caminho. É uma indústria muito mais moderna, uma indústria, como eu disse, digitalizada, uma indústria descarbonizada, uma indústria integrada às cadeias globais de valor e uma indústria mais integrada com todos os setores de atividade, inclusive oferecendo não só produtos finais, mas oferecendo serviços agregados a esses produtos finais. Eu sou otimista, apesar das dificuldades pelas quais a indústria passou nos últimos 25, 30 anos. E por que eu sou otimista? Porque, de fato, o futuro ele apresenta para o Brasil oportunidades ímpares. Eu acho que é inevitável que o mundo atue na questão do meio ambiente. E os eventos climáticos cada vez mais extremos demonstram que um programa de descarbonização e de transformação energética é absolutamente fundamental. E o Brasil, por dádiva da nossa natureza muito pródiga, tem condições excepcionais de oferecer ao mundo produtos industriais verdes. E a gente vê, e neste aspecto a Fiesp é um grande campo de observação, um posto de observação, pelo número de delegações estrangeiras que vão à Fiesp, um interesse muito grande de todos os países estrangeiros, sejam europeus, sejam inclusive norte-americanos, canadenses, mas também os asiáticos, nesta questão que o Brasil tem, de fato, como um diferencial hoje gigantesco. Se continuarmos trabalhando nesta direção de oferecermos produtos verdes para o mundo, produtos industriais verdes para o mundo, a indústria de transformação brasileira, uma indústria moderna, poderá se recuperar e poderá de novo servir como locomotiva do desenvolvimento nacional. Sabemos que somos super ricos em commodities e não temos dúvida disso e queremos continuar sendo. Agora, é importante que a gente agregue cada vez mais valor a essas commodities e a indústria, juntamente com os serviços, é que poderá fazer isso. Voltando ao início, eu assumi a Fiesp, como eu falei, pelas duas instituições que a Fiesp tem e que podem ajudar muito neste projeto de transformação industrial, SESI e SENAI. É óbvio que os 30% de gap da produtividade da indústria de transformação em relação à norte-americana, que se abriu nos últimos 30 anos, é explicado em 70% por menores investimentos. Mas os outros 30% se explicam por uma questão de mão de obra qualificada. E aí o SESI e o SENAI desempenham um papel fundamental. Educação, obviamente, é uma alavanca importantíssima para recuperarmos
não só a produtividade, como aumentarmos a inovação, o que naturalmente permitirá, às vezes até com menores investimentos, mas mesmo com níveis maiores de investimento, melhores retornos, recuperar a capacidade industrial. E aí, especialmente no pós-pandemia, nós nos demos conta de que era preciso uma intervenção maior do SESI e do Senai. Instituição modelar, com um corpo técnico admirável, profissionais competentes, apaixonados pelo que fazem, de ensinar aos nossos jovens, adultos e crianças, mas era preciso darmos a mão ao ensino público do Estado de São Paulo. E fizemos isso. E fizemos isso principalmente atuando, e hoje estamos presentes nos 645 municípios de São Paulo, atuando no treinamento dos professores das escolas públicas e nos gestores das escolas públicas. Hoje, para vocês terem uma ideia, já treinamos mais de 156 mil professores das escolas públicas do Estado de São Paulo e mais de 20 mil gestores. Tudo de maneira gratuita e impactamos mais de 4 milhões de alunos das escolas públicas do Estado de São Paulo. E isso por duas razões. Primeira razão é que, de fato, ainda que nós tenhamos um número de vagas nas escolas do SESI, por exemplo, que vão do ensino fundamental 1 até o terceiro ano do ensino médio, para vocês terem uma ideia, são 102 mil alunos presenciais nestes anos letivos. Nós temos também uma faculdade e outras atividades no SESI, mas no ensino fundamental 1 ao ensino terceiro do médio, são 102 mil alunos. Nós sequer atingimos 10% dos filhos dos industriários que estão no estado de São Paulo nesta idade escolar. Essa estatística não é precisa, fizemos algumas inferências por caminhos diferentes, mas se estima que filhos de industriários entre primeiro ano do ensino fundamental 1 ao terceiro ano do ensino médio, hoje no estado de São Paulo são cerca de 1,2, 1,3 milhões de alunos. Ora, com 142 unidades distribuídas em diversos municípios do estado de São Paulo, somos capazes de oferecer 102 mil vagas. Teríamos que construir mais 1.500 unidades, o que é impossível, seja pela impossibilidade de recursos, seja pelo tempo que isso demandaria. E para que construir mais paredes e comprar mais carteiras se temos tantas nas escolas públicas? Então, vamos ajudar as escolas públicas. Mas ajudar quem? Ajudar, de fato, os professores e os gestores das escolas públicas. E, obviamente, medindo o resultado através das notas dos alunos. Porque de nada adianta a gente ter uma boa, vamos dizer, aceitação do trabalho do SESI junto às escolas públicas se o resultado não estiver sendo alcançado. E temos feito essa avaliação e hoje podemos dizer que a melhora em matemática e em português é bastante expressiva, tendo em vista a atuação do SESI neste ano, especificamente, alcançando 645 municípios. Começamos com o Recompondo Saberes, um programa que visava justamente recuperar as crianças, principalmente as das escolas públicas mais vulneráveis, que ficaram fora da sala de aula por 2 anos da pandemia, e atingimos aí 1.300.000 alunos aproximadamente. Depois passamos para outros programas, como o Novo Olhar, e hoje o programa principal, que atinge os 645 municípios, inclusive em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, é o PAR, Programa de Alfabetização Responsável, onde nós damos apoio para os 645 municípios, treinando os professores do primeiro ano do ensino médio ao quarto ano, do primeiro ano do ensino fundamental 1 ao quarto ano do ensino fundamental 1. Aliás, é antes do primeiro ano, na pré-escola, visando justamente que o aluno saia do ensino fundamental 1
com um nível de proficiência em português e matemática equivalente ao que ele deveria saber, ou seja, o aluno classe nota A deveria saber neste ano escolar. E temos tido resultados muito positivos. O SESI já tinha esse resultado. Para vocês terem uma ideia, pela primeira vez na história do SESI, nós aplicamos o PISA para a educação privada. E o PISA é aplicado em apenas um ano escolar, é a norma do PISA. E para vocês terem uma ideia, foi censitário, nós não escolhemos os melhores alunos. Os 7.500 alunos daquele ano escolar fizeram o PISA, voluntariamente, mas todos quiseram fazer. E, para nossa satisfação, o SESI ostentou uma nota melhor às 142 escolas, uma nota melhor na média do que o PISA do Chile, que é considerado o melhor PISA da América do Sul. O 25% melhores escolas, ou seja, o primeiro quartil, apresentou uma média melhor do que do Canadá. Ou seja, o SESI tem uma qualidade de ensino, uma metodologia de ensino e profissionais excepcionais. E o nosso objetivo era justamente levar isso para os alunos da escola pública, e hoje temos um impacto em mais de 4 milhões de alunos e já treinamos e continuamos treinando 156 mil professores e mais de 20 mil gestores. Lançamos também recentemente um programa que está tendo, na verdade foi no ano passado, mas está tendo uma repercussão excepcional, que é o programa Matemática ao Quadrado. Aí visa treinar os professores do ensino médio em matemática com a metodologia da Universidade de Stanford. A meta nossa é alcançar mais de 20 mil professores treinados. De novo, totalmente gratuito, aulas presenciais, e os resultados estão sendo excepcionais. A avaliação dos professores do ensino médio que estão sendo treinados por essa metodologia é espetacular. E, de novo, sempre medindo o resultado, principalmente na nota dos alunos. E isso tem melhorado consistentemente. Então, educar, através do SESI, através do Senai, mais de 300 mil treinamentos em tecnologias de informação avançada, em parceria com as maiores empresas de tecnologia do mundo, seja a Microsoft, seja a AWS, seja a Google, seja a Oracle, ou oferecer, como oferecemos hoje, mais de 10 mil vagas para os alunos do ensino médio das escolas do Estado de São Paulo que queiram cursar o 5º itinerário, o profissional tecnológico, nas escolas do Senai, de forma gratuita, e eles estão presentes. Já concluímos a oferta das primeiras 10 mil vagas que estão sendo ocupadas, estamos agora abrindo outras 10 mil vagas. E é uma alegria chegar numa escola do Senai que tem laboratórios moderníssimos, por exemplo, como a Escola de Biotecnologia no Bom Retiro, e ver alunos de uma escola pública de uma localidade muito pobre e vulnerável da cidade de São Paulo, cursando ali. Não é bem o contraturno, porque ficou melhor, às vezes, o aluno ficar um dia inteiro na escola do Senai e, nos outros dias, ele fica na escola do ensino médio do Estado. Mas a alegria do aluno estar tendo contato com aquele ambiente, com aquele tipo de equipamento que ele só ouvia dizer nos livros, não é? Só conseguia ver nos livros, e podendo, de fato, avançar nos seus estudos e melhorar como cidadão. Então, fizemos esse trabalho justamente visando a recuperação da indústria, através da qualidade da mão de obra. E, obviamente, trabalhar politicamente para que o Brasil consiga reduzir a carga tributária e consiga reduzir o custo de capital. E aí eu gostaria de dizer para vocês que eu me dei conta de uma coisa. A indústria de transformação, de certa maneira, ela sofre um pouco, nós industriais, de uma espécie de síndrome de Estocolmo. O que eu quero dizer com isso? Nós passamos a repetir muito da cartilha dos setores que capturaram a agenda econômica brasileira. Então, por exemplo, na questão dos juros, nós industriais dizemos que o problema dos juros altos é porque o Estado gasta demais.
E é até verdade, o Estado gasta demais. Não é? Nós temos um Estado que gasta muito. Por exemplo, 1,5 trilhão de reais em transferências de renda, e aí eu incluo também previdência, dos quais 1 trilhão de reais são reajustados com um crescimento médio acima da inflação. Agora foi colocado um teto em 2,5%, antes era o salário mínimo, que às vezes tinha crescimento real até superior a isso. Obviamente, se a gente gasta 12% do PIB em transferência de renda e 8 desses 12% com crescimento real de 2,5%, chega num ponto que a conta talvez não vá fechar. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: todos esses 1,5 trilhões vão para consumo e são compra de produtos que são vendidos, muitos deles, pelas nossas indústrias. Então, é verdade que a gente precisa estimular que o Estado seja mais eficiente e tenha uma queda de despesas, mas não é isso, na minha opinião, o ponto central para que os juros no Brasil não sejam esses juros gigantescos que nós praticamos. Afinal de contas, nos últimos 30 anos, nós tivemos 12% e os gastos não eram esses há 30 anos atrás. Pelo contrário, grande parte do déficit público brasileiro são justamente as despesas com juros. É o maior percentual do déficit público. No ano passado, o levantamento feito pela Fiesp mostrou que em educação, nos últimos 10 anos, trazidos ao valor presente de 2024, nós tínhamos gasto 1 trilhão de reais. Nós tínhamos gasto em saúde 800 milhões de reais. Nós tínhamos investido coisa parecida com 700 milhões de reais, investimento público. E tínhamos gasto com juros quase 4,5 trilhões de reais. E eu estou falando esses números de memória, depois eu posso compartilhar os números corretos, porque talvez eu tenha errado aqui um pouco, mas a ordem de magnitude é esta. Ou seja, os juros são altíssimos e prevalecem há muito tempo, muito antes de podermos dizer que o Estado se transformou nesse tamanho que ele tem, não é? Em grande parte por transferências de renda para uma população mais vulnerável. Transferência de renda essa que, se for retirada, obviamente, primeiro, politicamente é inviável, e, em segundo lugar, nós vamos ter um impacto no consumo. Mas a indústria passou a fazer esse discurso que, obviamente, interessa principalmente o setor financeiro. Da mesma forma que a indústria fala assim, a carga tributária é muito alta. É verdade, é alta. 32% do PIB hoje é a carga tributária brasileira. Para um país com nível de desenvolvimento brasileiro, ela é alta. Ela não é exatamente 32, ainda que, obviamente, outros países também têm um pouco de economia informal, porque o percentual da nossa economia informal no PIB é maior do que de muitos dos outros países com os quais nós comparamos. Como esse percentual de economia informal é maior, e obviamente ele não está incluído na estatística do PIB, portanto, no denominador, a carga tributária real no Brasil, e aí se estima que a economia informal é no mínimo 17, 20% do PIB, ela deveria ser dividida por 1,2. Ou seja, nós estamos falando de uma carga tributária ainda alta para um país de padrão nosso, em torno de 28, 27% do PIB. Agora, o que eu acho que é ainda pior do que essa carga tributária, que obviamente é alta, mas só tem uma forma de cair percentualmente ao PIB, que é a economia voltar a crescer a taxas aceleradas e a despesa pública crescer a taxas menos velozes do que o crescimento do PIB. Pior do que isso é a distribuição desta carga tributária, que ela é absolutamente não isonômica entre os diversos setores. E aí nós criamos um problema seríssimo. E nós tivemos um exemplo claríssimo durante o IVA. O Sistema Tributário Nacional de Impostos Indiretos se tornou totalmente disfuncional. Né? ICMS, que ninguém sabe nem sequer como pagar, porque são 27 praticamente países que criam regras próprias de ICMS, então você tem substituição tributária, você tem um imposto na fronteira, você tem tantos tipos diferentes de tributação que uma empresa que opera no território nacional praticamente tem que ter
exército de contadores para saber calcular quais são os seus preços e como recolher os impostos. PIS, COFINS, ISS, ou seja, IPI, que só incide sobre a indústria, esse conjunto de impostos tinha que ser substituído por algo moderno como o IVA, que é um imposto que prevalece como imposto indireto em 175 países do mundo. Ou seja, o Brasil era um dos poucos que não praticava um imposto sobre valor agregado. Lutamos muito fortemente, demos apoio forte para que o IVA fosse aprovado. Agora, infelizmente, ainda que ele seja um avanço gigantesco sobre o atual sistema, ele é um sistema muito mais simples, ele permite o crédito integral, seja de bens, seja de serviços, ele não acumula, portanto, impostos cumulativos ao longo de um processo produtivo, o que, para o setor industrial, fazia com que o custo médio subisse 10% de impostos acumulados não recuperáveis numa cadeia de produção média. Em cadeias de produções mais longas, isso se tornava ainda mais grave. Ele desonera investimento, ele desonera exportação. Então, ele é um sistema infinitamente melhor do que o atual. É óbvio que ele não vai entrar instantaneamente em operação, só entra a CBS, que é o federal, em 27, o IBS, que é o estadual e municipal, vai entrar em etapas até 32, mas mesmo assim ele é um avanço grande em relação ao atual. Mas nós poderíamos ter um IVA de 20%, e teremos um IVA de referência, a alíquota de referência, da ordem de 28%. E por quê? Porque nós criamos inúmeras exceções. Nós temos, obviamente, a cesta básica e alguns outros produtos farmacêuticos com alíquota zero. Eu até entendo o impacto da alíquota zero em muitos desses produtos, mas se fosse para beneficiar as classes mais baixas, nós poderíamos ter usado o sistema de cashback, que era muito mais eficaz. Eu como arroz, que é produto da cesta básica, eu talvez não precisasse ter a desoneração do IVA sobre esse arroz, já que um pobre poderia ter essa desoneração através de um cashback. E hoje todo mundo está ligado no sistema digital, todo mundo tem uma conta digital, todo mundo faz PIX, então seria fácil instituir o sistema de cashback. Temos as alíquotas reduzidas em 60%, ou seja, só pagam 40% da alíquota de referência. Temos as alíquotas reduzidas em 30%, só pagam 70% da alíquota de referência. E nós, industriais, reclamamos, porque o Estado é perdulário, por isso que ficou a alíquota de 28%. Nem é isso. Ficou a alíquota de 28% porque, obviamente, se você tem uma carga tributária de impostos indiretos que soma cerca de 15%, 18% do PIB, e você quer manter essa carga tributária, não quer subir, e, aliás, a PEC que foi aprovada contempla isso, é a média dos 4 anos anteriores à aprovação, que vai ser a carga tributária máxima para o IVA. Quando você tem setores que pagam zero, alguns outros setores vão pagar uma alíquota mais alta. É a meia entrada. A meia entrada ela é justa, ela é razoável, mas na medida que ela amplia grupos beneficiados com a meia entrada, quem paga a entrada inteira vai pagar mais caro. Isso é óbvio, é matemático. Então, nós, de novo, incorporamos o discurso do Estado perdulário para justificar os 28,5%, quando, na verdade, em grande parte, é a questão das desonerações. Então, na minha opinião, nós só vamos conseguir resolver o problema, de fato, de um grande desenvolvimento nacional e talvez fazer com que a indústria volte a crescer a taxas aceleradas, se nós criarmos isonomia tributária entre os setores e também isonomia creditícia entre os setores. Existem muitos setores beneficiados com diversos tipos de vantagens creditícias e desonerações do custo de capital que levam esses setores, obviamente, a
serem mais imunes à política monetária e, por isso, muitas vezes a política monetária ter que ser muito mais forte, uma dose muito mais violenta, já que parte da economia é imune àquela política monetária. Se nós, como sociedade, não nos entendermos e conseguirmos dizer que é melhor termos isonomia, políticas de fato horizontais, que sejam iguais para todos os segmentos econômicos, seja no campo tributário, seja no campo de crédito, é muito difícil o Brasil avançar. O Brasil está chegando num ponto que ele está ficando como não só o IVA vai consertar uma parte do problema, ainda que muitas exceções, mas o Brasil está ficando tão disfuncional quanto o sistema tributário que nós modernizamos ao introduzir o IVA. E isso é fundamental, na minha opinião, e nós precisamos debater isso. E aí, para encerrar, eu vou dizer, talvez, a minha maior dificuldade, o meu maior dilema ao presidir uma instituição como a Fiesp. A Fiesp tem 125 sindicatos que estão, vamos dizer, só associados à Fiesp. São 125 eleitores. Né? A Fiesp ela não está diretamente ligada às empresas. As empresas estão ligadas aos sindicatos patronais, que, por sua vez, são ligados à Fiesp. É uma entidade sindical de sindicatos. Cada um desses sindicatos tem uma pauta de pleitos extremamente legítima, mas é uma pauta de pleitos, muitas vezes, que elas visam o atendimento apenas daquele segmento. E que, a rigor, se a gente for analisar, se implantada, mais cedo ou mais tarde, ela é um tiro no pé daquele próprio segmento. Que se todas aquelas pautas diferentes entre si fossem implementadas, a disfuncionalidade na economia pioraria ainda mais. Então, como como presidente da entidade, eu tenho que atender os sindicatos, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma obrigação de olhar, muitas vezes, para que aquelas pleitos não são lógicos dentro de um todo da economia, é um dilema brutal. Então, é uma coisa que, como presidente da entidade, antes de me eleger, eu falei que só ficaria um mandato à frente da entidade. Aliás, eu só fiquei um mandato à frente da ABIT. Eu só fiquei um mandato à frente de todas as instituições que eu presidi. Eu acho que a entidade de classe é assim, tem que ter uma renovação contínua. Né? Eu sofri muito com esse dilema. Pleitos legítimos de um segmento, mas se eu defendê-los, eu eventualmente vou estar indo contra o próprio segmento. Mas é impossível explicar, porque quem está sentindo a dor, obviamente, quer resolver a sua dor imediata. Ele não quer saber do futuro, ele quer resolver o presente. E muitas vezes, ao resolver o presente, ele está comprometendo o futuro. Mas quem está doente quer sobreviver primeiro. Né? Então, são pleitos legítimos e isso me trazia e sempre me trouxe um dilema grande, mas com grande alegria eu pude, à frente do SESI e do SENAI, levar os benefícios dessas duas instituições que são espetaculares para grande parte dos alunos da rede pública de São Paulo e espero ter podido contribuir um pouquinho com a melhoria do nível educacional e isso repercutindo e permanecendo no futuro com a melhoria do aumento dos índices de produtividade da indústria de São Paulo e do Brasil. Aliás, só para concluir, outros programas que lançamos com grande impacto foi justamente programas visando o aumento da produtividade na indústria paulista. Por exemplo, em conjunto com o SEBRAE, fizemos o programa de a jornada de digitalização da indústria de São Paulo e atendemos já mais de 26 mil empresas. É uma jornada com 8 etapas e os resultados são espetaculares. Muitas dessas empresas, aliás, a média, alcançaram ganhos de produtividade de 25%, 30%, economias em energia de 10% a 15%. É um impacto muito forte, uma jornada lançada também gratuitamente para empresas pequenas e médias, em conjunto com o SEBRAE.
lançamos no ano passado a jornada de descarbonização da indústria de São Paulo, que visa justamente descarbonizar toda uma cadeia de suprimentos. Então, pegamos o veículo, fizemos uma decomposição do veículo em todas as suas etapas de produção, medimos a pegada de carbono em cada uma das etapas de produção e como podemos impactar a pegada de carbono de um veículo final se atuarmos em cada uma dessas etapas de produção, aonde tem maior repercussão. E lançamos essa jornada de descarbonização em cadeias de produção, que também começa a dar muitos resultados. Então, essa parte educacional, de inovação, de aumento de produtividade, dá muita alegria. Basicamente era isso, meus amigos. Eu vejo um futuro excelente para a indústria, mas vejo um futuro ainda melhor para o Brasil e para a indústria se nós todos nos imbuirmos desse propósito de tentarmos tornar o sistema tributário e o sistema monetário, a parte de creditícia e a parte de tributos mais isonômica entre todos os setores da economia. Muito obrigado pelo convite. Josué, muito incrível a sua explanação. Acho que foi uma aula fantástica para todos nós aqui. Inclusive, a sua fala sobre educação é uma pauta permanente aqui entre nós no PNBE. O Mário certamente vai cutucar isso aqui já já, que ele é um defensor histórico dessa pauta. Eu vou começar com as perguntas aqui. Então, quem quiser fazer perguntas, por favor, coloquem no chat e eu vou costurando aqui, tá? Eu vou começar costurando a primeira, que fui eu que fiz, com a terceira, que foi o Fábio. Nós demos o pontapé inicial aqui para aquecer. É, Eu atuava na indústria na década de 80. Eu trabalhava numa grande indústria de autopeças, que era a Braseixos. E eu vi, no final da década de 80, a globalização acontecer de dentro lá, né? E trazer uma desindustrialização de uma forma abrupta, assustadora, cortando a engenharia que a gente tinha, mandando linhas inteiras para outros países. Foi muito ruim, né? E que desde aquele momento parecia que não ia fazer sentido. É, e o Fábio traz aqui qual é a sua visão sobre quais setores da indústria serão competitivos globalmente nos próximos 10 anos. Então, queria ouvir de você um pouco a costura do que foi a globalização e a desindustrialização com nossas perspectivas para os próximos 10 anos. Eu acho que são áreas em que o Brasil, de fato, tem vantagens comparativas intrínsecas. Eu vou dar um exemplo. Data centers. Hoje há uma demanda gigantesca por data centers no mundo, né? A computação em nuvem, a inteligência artificial, obviamente, usa cada vez mais processamento de dados e os data centers são essas unidades concentradas de grandes processamentos de dados. Os data centers no Brasil hoje se estima somam uma capacidade de processamento de dados de 1 gigawatt. Por um acaso, passou a se medir capacidade de processamento de dados no consumo de energia desse processamento de dados. Então, o Brasil hoje tem uma estimativa de processar 2,5 gigawatts de dados brasileiros. E isso cresce todo dia, né? Não tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó que não tira milhares de fotos da criança. E isso tudo é processamento de dados. A inteligência artificial, então, nem se fala, porque esses large language models eles estão todo o tempo reprocessando e aprendendo e melhorando. Tem um volume de processamento de dados gigantesco. Dos 2,5 gigawatts de dados brasileiros que são demandados, isso é dado do ano passado, o Brasil importa de processamento 1,5 gigawatt. Ou seja, o Brasil tem 1 gigawatt de, hoje, capacidade instalada entre diversos data centers. Eu acho que o maior data center brasileiro é de cerca de 50 megawatts, ou seja, 5% desta
capacidade instalada brasileira, 2% da demanda brasileira de dados atual, e importamos 1,5 gigawatt dos Estados Unidos. Nós temos um déficit na balança de serviços com os Estados Unidos da ordem de 4 bilhões de dólares anuais só em processamento de dados no exterior. Para construir um data center, fora as GPUs, que são as unidades processadoras de dados, se investe 10 milhões de dólares por megawatt. Ou seja, para se construir o que o Brasil já precisa para não depender de processamento externo, o Brasil tem uma necessidade de investir 10 milhões de dólares vezes 1.500. E isso tudo é demanda da indústria. Por quê? É compra de instalações prediais e, portanto, tem estrutura metálica, tem telhas, tem isolamento térmico, tem unidades de resfriamento, tem instalações elétricas, transformadores, quadros gerais de distribuição, etc, etc, etc. Um volume de investimentos gigantesco. Fora as GPUs, eu não vou nem entrar nas GPUs, porque o Brasil não fabrica GPUs. Eventualmente poderá fabricar racks para GPUs, aí são outros 40 milhões de dólares por megawatt. Então, só para cobrir a demanda que o Brasil já tem e que o Brasil importa de dados, nós estamos falando em 1,5 gigawatts, ou seja, 1.500 megawatts vezes 10 milhões de dólares, mais um pedacinho dos outros 40 milhões de dólares. Isso tudo é demanda para a indústria, que vai ser principalmente equipamentos elétricos. Vão comprar ações da WEG e outras empresas que fabricam transformadores, tem algumas no Brasil, e instalações elétricas. Ar-condicionado, e aí nós temos várias empresas no Brasil, fabricantes de ar-condicionado, e outras coisas. Fora a geração de eletricidade para esses 1,5 giga. Por quê? 1,5 giga adicional de processamento de dados demanda, na verdade, no mínimo 2,5 giga de energia. Então, tem que gerar essa energia, tem que transmitir essa energia. E o Brasil tem uma vantagem, pode construir data centers verdes, porque a grande adicional de geração de energia no Brasil vai ser energia renovável, ou eólica, ou solar. Obviamente, são energias intermitentes, mas hoje existe tecnologia que tornam essas gerações estáveis. Eu, por exemplo, fui visitar recentemente na China uma empresa que é a maior fabricante do mundo de geradores de energia eólica, e ela tem parques eólicos e solares combinados com sistemas de baterias que tornam a energia, ainda que seja de fontes intermitentes, absolutamente estável. E tudo com sistemas de inteligência artificial de controle que permitem um melhor, vamos dizer, aproveitamento daquela geração e da maneira mais eficiente e com o menor custo possível. Então, isso é uma das áreas que certamente o Brasil vai prosperar. Em toda a parte do mundo há uma demanda gigantesca. No Brasil, nós já temos uma demanda que cresce e que não está nem sendo atendida no Brasil. Em razão disso, o governo lançou o Redata, que justamente era uma reivindicação das empresas de data center, que era baixar os impostos de importação para os equipamentos que não são fabricados no Brasil. Obviamente, aqui também nós temos que incluir a parte de bioenergia, né? O Brasil pode ser um dos maiores produtores mundiais de SAF, o Sustainable Aviation Fuel. O Brasil pode ser um dos maiores produtores mundiais de energia renovável para navios, de transporte. Então, o Brasil tem grande progresso à frente e venda de bens de capital para estas indústrias que envolvem demanda de energia, especialmente energia renovável, e digitalização da economia. Então, obviamente, alimentos nós somos fortíssimos. Eu
vejo que o Brasil hoje já tem não só uma exportação enorme de grãos, na soja, somos o maior exportador do mundo, milho não, porque o Brasil tem crescido muito a produção de milho, mas, obviamente, o milho produzido nos Estados Unidos é em volume muito maior do que o nosso. A gente começa a exportar algum milho, mas é principalmente usado no Brasil, e especialmente agora que começamos a ter uma crescente participação do etanol de milho, que está sendo muito mais rentável do que o etanol de cana, então não temos tanto excedente no milho. Mas uma alegria nossa é que a gente começa, de fato, a ter alimentos processados em volumes grandes de exportação. E podemos ter produtos com cada vez maior valor agregado. Por exemplo, quem diria que o Brasil fosse ter hoje os melhores espumantes do mundo, né? É óbvio que não são champanhe, até porque isso é uma denominação de origem, mas hoje os espumantes brasileiros são considerados dos melhores do mundo. E muitos vinhos tintos também estamos conseguindo produzir com grande qualidade. Então, o Brasil pode agregar muito valor e não só, vamos dizer, os produtos agrícolas mais básicos. Podemos agregar valor ainda maior na nossa carne, podemos agregar valor na nossa proteína animal, em todas as áreas de proteína animal. Isso vai gerar muita demanda também para a indústria de transformação. Então, são setores óbvios. Eu não acho que a gente vai ter, vamos dizer, muita condição, e aí eu vou ser muito sincero, o mercado interno é muito forte, mas é muito difícil, por exemplo, competir com os chineses na indústria automobilística elétrica. O mundo produz cerca de 90 milhões de automóveis. A China produz 30 milhões de automóveis. Dos veículos elétricos produzidos no mundo, a China produz 85%. Como é que vai competir contra esse pessoal? Eles estão tendo um nível de automação nas suas indústrias automobilísticas que os alemães ficam boquiabertos. São os que mais investem hoje em robôs industriais no mundo. Investem mais do que todo o resto do mundo somado. E investem nisso não só porque tem um programa que é Export, Made in China, um programa lançado pelo governo do Xi Jinping há pouco tempo, que tinha como um dos objetivos uma automação industrial ao extremo. E uma das razões não era tanto só a questão de aumento da produtividade, é porque eles estão vendo que, do ponto de vista demográfico, a população chinesa está envelhecendo. E os mais jovens não querem trabalhar no chão de fábrica. Aliás, é outra observação interessante. Nós, brasileiros, tendemos muitas vezes a explicar problemas complexos com explicações simples. Todos nós, industriais e empresários em geral, começamos a atribuir a falta de mão de obra ao problema do Bolsa Família. O Bolsa Família levou a nossa mão de obra, por isso que a gente não acha mão de obra. Aí fizemos uma pesquisa, a Locomotiva, contratamos o Instituto Locomotiva e fizemos uma pesquisa, 3.500 jovens. Nenhum deles recebia Bolsa Família, nenhum deles estava empregado na indústria. Quer dizer, alguns poucos estavam. A questão é o seguinte, para quem que a gente está perdendo a mão de obra? Para aplicativos. E por quê? Porque o jovem quer flexibilidade. Ele preza a flexibilidade e ele não vê a proteção que, às vezes, a carteira de trabalho assinada oferece para ele, porque essa proteção é no longo prazo, ele não está tão interessado com o longo prazo. No curto prazo, às vezes, ele ganha mais do que trabalhando num chão de fábrica. Então, é um outro desafio que a China também está enfrentando, aliás, todo mundo está enfrentando. Hoje, quase todo mundo ocidental tem vagas nas áreas industriais sem serem ocupadas. Não atrai os jovens. E a China está enfrentando isso com a automação gigantesca. Aí você fala que eles fabricam 30 milhões de veículos, são os maiores produtores de baterias no mundo. Aprenderam a fazer carros, os carros deles não são ruins, não era como... A gente, no passado, tinha medo de comprar carro coreano. Aí, de repente, a Hyundai passou a ser uma fábrica que dava medo à Toyota, que era considerada
a mais sofisticada fabricante de veículos do mundo. De repente, os chineses, mais rapidamente que os coreanos, aprenderam a fazer carro, principalmente o elétrico, porque tem menos peça, então menos sofisticação mecânica, e eles aprenderam a fazer. Então, é difícil a indústria automobilística brasileira ser extremamente competitiva em veículo elétrico, mas pode ser competitiva, por exemplo, no híbrido, que talvez seja até mais adequado para o Brasil. Eu estava recebendo uma vice-presidente da Scania e eu perguntei para ela sobre. Obviamente, aí são veículos pesados, como ela via. Ela falou: olha, veja bem, na Europa, inclusive pela meta, que nós estamos até conversando com o Parlamento Europeu para certas flexibilidades nessa meta, nós teríamos que adotar até 2035 35% da frota de veículos pesados da Europa teriam que ser elétricos, puro elétrico. Hoje é 3,5, ou seja, tinha que crescer 10 vezes. É impossível, não vamos alcançar. Tem que ter alguma flexibilidade. Mas ela fala o seguinte, que na Europa vai ser inevitável veículos pesados terem um percentual de elétrico grande. Ela fala, no Brasil é impossível. As condições das estradas, as distâncias sem carregamento, tornariam isso impossível. Então, o Brasil pode ser competitivo na indústria automobilística em segmentos específicos, não em segmentos mais adequados para as condições climáticas das nossas estradas, das nossas distâncias, e, portanto, não dá para falar que a indústria automobilística brasileira não vai ser competitiva. Vai. Mas daí a dizer que a indústria de carros elétricos brasileira poderá ser muito competitiva é muito difícil. Exceto se for alguma montagem no Brasil de componentes estrangeiros. É muito difícil competir contra os chineses, por exemplo, em baterias. Então, eu acho que a gente tem que se focar naquilo. Eu acredito que o mundo está meio que tentando retroceder um pouco na globalização, e talvez seja até prudente mesmo, até por razões de segurança geopolítica. Né? Você não pode ficar totalmente dependente de cadeias de suprimento externas. Aliás, nós sofremos isso, o mundo todo sofreu isso na pandemia, em razão de dependência extrema de cadeias de suprimento, até de vacinas. Pior do que isso, máscaras cirúrgicas, aquelas máscaras de proteção. Eu não sei se vocês sabiam, 99% dessas máscaras vinham da China e de repente pararam de vir. Houve um esforço concentrado da indústria brasileira a fabricar máscara, porque os nossos médicos, nossas enfermeiras passaram a não ter máscara, porque a máscara chinesa sumiu, porque ficou tudo na China. Né? Tem certas cadeias de produção que a gente não pode se dar o luxo de ficar com uma dependência de um país estrangeiro. Mas eu sou favorável à integração comercial. Eu acho que esse desacoplamento que aos trancos e barrancos estão tentando fazer vai acabar, é necessário em parte, mas vai acabar elevando os preços gerais de produtos. Já estamos vendo isso, né? E é importante a gente se concentrar mais naquelas cadeias que nós temos vantagens comparativas. Não adianta um país como o Brasil, tentar ser competitivo em todos os diferentes segmentos industriais. É muito difícil isso. Ninguém é no mundo. Perfeito, José. Eu vou juntar de novo aqui duas perguntas, uma do Ricardo Amoroso e outra agregando um pouco uma pergunta do Fábio, sobre o potencial de investimento e do gargalo para o crescimento. É, lendo a do Ricardo, o PIB potencial do Brasil é considerado entre 2,5% e 3%, sem causar desequilíbrios e inflação. A formação bruta de capital fixo, que se consideraria ideal, ao redor de 20%, tem ficado bem aquém disso, entre 16% e 18%. Então, ele pede que você comente esse gargalo e o Fábio agrega a isso o desafio para recuperar a produtividade. De fato, o Brasil tem investido muito menos do que deveríamos. Né? A indústria, como eu falei, nos últimos 8 anos, na data que
a Fiesp publicou o estudo, estava investindo há 8 anos menos do que a própria depreciação, ou seja, é óbvio que a produtividade relativa iria cair. Eu falo a indústria como um todo. É óbvio que tem algumas empresas que estão investindo muito, outras não estão investindo nada. Então, a média era essa. Precisamos aumentar a formação bruta de capital fixo. Para isso, é fundamental aqueles dois fatores, né? Que nós tenhamos uma carga tributária mais isonômica entre todos os setores da economia, o que propiciará que os percentuais, as alíquotas caiam, porque melhor distribuído é óbvio que a alíquota cai, e temos que ter também uma política monetária que atinja todos os segmentos da economia de maneira mais isonômica, porque, de novo, não precisará ser tão violenta para alcançar os objetivos de controle da inflação. Acho que se conseguirmos isso, maior isonomia de custo de capital, de políticas de crédito e maior isonomia de carga tributária nos setores da economia, eu acho que a formação bruta de capital fixo crescerá e o PIB potencial acaba crescendo. Né? Agora, com taxa de juros real de 10, com spreads bancários médios para a pessoa jurídica de 20 e tantos, é impossível que a formação bruta de capital fixo cresça muito mais do que aonde está. Até porque o Estado investe pouco. E, aliás, esse sistema, e eu não estou sugerindo aqui, né, esse sistema de arcabouço fiscal, ou mesmo do teto anterior, vai fazendo com que o espaço para investimento caia cada vez mais. Né? Então, o Estado investe pouco, o setor privado não consegue investir por essas razões, né? Ou o lucro caiu porque a taxa de juros é alta ou a tributação é alta, ou não consegue tomar recurso de terceiros porque não tem como pagar de volta. Então, essa combinação é perversa. Se a gente não se a gente não cortar esse nó górdio, dificilmente o Brasil vai crescer muito mais do que temos crescido. Cresce a poder de transferências de renda, programas que são importantes, não vamos nos esquecer disso, mas tem que ter um reequilíbrio. O Brasil não pode crescer só baseado em consumo. O Brasil tem que crescer baseado em investimento, justamente para que não bata nesse teto de crescimento a partir do qual se tornaria inflacionário. Né? Ou aumenta muito a importação e começa a gerar déficit na transação corrente, que é o que está acontecendo agora. Economia crescendo, está crescendo menos um pouco, mas mesmo assim, muito dependente de importação. É óbvio que temos reservas fortes, tem muito investimento direto estrangeiro, mas hoje a gente já tem um déficit em transações correntes que não é pequeno, porque tem muito compra de produtos e também pagamento de serviços. Eu falei, dados, 4 bilhões de dólares por ano que a gente contrata no exterior de processamento de dados, que podiam estar sendo processados no Brasil. Maria Luísa, deixar a sua pergunta para depois, para focar só nela, tá? Que ela tem uma pergunta sobre educação que eu acho que merece. Mas vou juntar duas que estão falando aqui sobre juros, uma da Damares e outra do Fernando Marques. Da Damares, a Constituição de 88 limitava juros a 12% e via o crédito como vetor de desenvolvimento. Hoje, com metade das famílias endividadas e spreads recordes, o Estado tributa a dívida e financia o rentismo. Há como reverter essa captura financeira da renda? E o Fernando adiciona: quais os caminhos para reduzir a taxa de juros que estrangula a indústria no Brasil? Eu estou convencido hoje, talvez eu esteja errado, que se nós não conseguirmos tirar estes, vamos dizer, benefícios que são distribuídos assimetricamente na economia, dificilmente nós teremos um grande impacto, seja nos juros, seja nas alíquotas dos impostos brasileiros, o que, por sua vez, vai acabar levando a redução da informalidade e a redução da própria carga tributária quando medida como, e é isso, né, total de impostos arrecadados sobre PIB. Agora,
Eu não acho que tabelar juros é a solução. Eu acho que nenhum preço deve ser tabelado, né? Eu acho que a questão é criar condições para que a Selic caia e também criar condições para que o spread caia. Nós fizemos, no início da minha gestão na Fiesp, um grupo de trabalho que envolvia a Febraban, Fiesp e até o Banco Central. Tivemos várias reuniões. E, de fato, por exemplo, o setor financeiro tem razão em algumas questões dos spreads bancários. No Brasil, escutir garantia é difícil. Aonde conseguimos dar mais segurança às garantias, os spreads tenderam a cair. Houve evolução nesse aspecto, tem que evoluir mais. Isso é uma medida importante para que os spreads bancários caiam. Mas sem a taxa básica cair, é muito difícil. E aí tem várias razões pelas quais a taxa básica está alta. Dentre elas, na minha opinião, é essa. Aliás, quem fala isso é o próprio presidente do Banco Central. Ele chamou de vacinas. Né? Tem vários setores que contam com vacinas. Vacinas são uma forma diplomática de dizer que tem vários setores que têm créditos, por alguma razão, mais baixos e não estão sujeitos à política monetária. De fato, se você tem que aplicar uma política monetária e essa só impacta uma parte dos setores econômicos, ela tem que ser mais alta, é igual a meia entrada. Então, isso é matemático. Eu não vejo outra forma hoje. Aí fala assim: o Estado tem que diminuir a despesa, o Estado tem que ser mais eficiente, eu não tenho dúvida. Recebemos essa semana o deputado Pedro Paulo, ele é o relator da reforma administrativa. A Fiesp tinha feito um trabalho, tinha publicado esse trabalho com os principais pontos que víamos como positivos na reforma administrativa. E a reforma administrativa ela vai trazer um impacto a médio e longo prazo de melhor eficiência do serviço público. Inclusive, eu não acho que o servidor público, e ele fala isso, que o servidor público, em geral, não está contra a reforma administrativa e o programa dele, porque ele até beneficia o servidor público. Ele passa a dar prêmios para o servidor público de bom desempenho. E não é que ele está visando punir o servidor público de mau desempenho, não é isso. Ele está tentando estimular o bom desempenho. Agora, principalmente, isso talvez seja o mais importante no relatório dele. Ele estende as mesmas regras para todas as esferas públicas do país, ou seja, para federal, estados-membros e municípios. O Brasil tem 5.500 municípios. Tem município que não tem renda própria, mas tem lá um vereador com um gabinete com 30 pessoas. E às vezes o salário do vereador é mais alto do que o do prefeito, porque o do prefeito é tabelado, o do vereador não é. Mas o município não tem renda própria, ele vive de fundo de participação. Então, tem que fazer uma equalização para todos. Se esse projeto for aprovado, a gente tem uma chance de uma melhora de eficiência nos serviços prestados à população e de alguma redução de gasto ao longo prazo. Nem é da União tanto, não, é mais no todo do Brasil. Mas não acho que vai ser por aí. O Brasil vai ter que resolver o problema de juros, muito provavelmente diminuindo essa assimetria que existe. E, portanto, exigindo menos da política monetária. Eu posso estar errado. O Galípolo acha também isso. E já falou isso dentro de algumas entidades de classe, inclusive a Fiesp. E eu estou concluindo que, sem resolvermos esse problema de falta de isonomia entre os setores econômicos, seja na carga tributária, seja na aplicação da política, nos efeitos da política monetária, nos efeitos do crédito, dificilmente nós vamos ter um país que cresça da maneira como nós todos gostaríamos de ver o Brasil crescer. Perfeito. A pergunta da Maria Luísa volta ao tema da educação. Se existe a ideia de replicar o modelo educacional do SESI e Senai para outros estados, e se existe união entre as federações estaduais para permitir isso. É uma ótima pergunta. Eu gostaria muito que todos os SESIs regionais abraçassem a ideia
de que, em primeiro lugar, é uma coisa importante ser dita. Infelizmente, os meus colegas não concordam comigo, mas os recursos do SESI e Senai são recursos públicos, são recursos para fiscais, não são recursos da indústria. Se deixássemos que eles fossem voluntários e a indústria pagasse se ela quisesse, aí sim eles seriam recursos da indústria. Mas eles são recursos obrigatórios, é um percentual sobre a folha de pagamento da indústria que cada industrial tem que contribuir para o SESI e Senai. Então, como são recursos públicos, eles têm que ser usados como recursos públicos que são. São bem usados, eu não estou falando que são mal usados. Mas, por exemplo, acumular caixa no SESI e Senai é algo que, se você pode estar colocando. E pior, eu também acumulei caixa. Apesar de todos esses programas, acaba acumulando caixa. Eu peguei a entidade com mais ou menos 3 bi em caixa, vai deixar com recursos de curto prazo, mais valores a receber em 2026, 7 bi. E foi estendido de forma muito enfática o apoio do SESI São Paulo e Senai São Paulo à educação pública do Estado. Mas pode ser feito mais. Talvez, por exemplo, o Senai. O Senai é uma instituição maravilhosa, não é só o de São Paulo, o Senai nacional. Aliás, o Senai participa de competições internacionais e ganha muito dessas competições internacionais. O World Skills, o Senai do Brasil, sempre está representado pelos principais ganhadores no World Skills nacional. Por exemplo, o último World Skills aconteceu há pouco tempo, o Senai de São Paulo ganhou são categorias, né? O Senai São Paulo ganhou, me parece, 16 das 25 categorias, ganhou o dobro do segundo, o triplo do segundo. E os outros estados também ganham, às vezes, em outras categorias. E esses vencedores vão representar o Brasil na World Skills Internacional, que vai acontecer em Xangai no ano que vem. E, em alguns casos, nós ganhamos medalhas na World Skills Internacional, às vezes até medalha de ouro. Apesar do que, ultimamente, os chineses têm levado tudo, porque esse pessoal é muito focado e põe um número de pessoas grande. Mas, por exemplo, os Senais nacionais, por que não nos unirmos a todas as entidades públicas de ensino médio do Brasil? Tem várias, né? Tem vários FATECs, ETECs. O Senai podia estar junto com isso, ajudando um número de alunos muito maior. A Paula de Souza, aqui em São Paulo, o Senai tem. O Senai é melhor medir em horas-aula ano. Porque a gente fala assim, tem mais de 1 milhão de alunos, é verdade, mas tem muitos cursos de curta duração. Se a gente for transformar em alunos do ensino médio, que é mais ou menos 3.000 horas, 3.600 horas, 2.600 horas, então vamos fazer 3.000 horas para facilitar. O Senai oferece 78 milhões de horas-aula ano, 80 milhões de horas-aula ano, dividido por 3.000 horas, nós estaríamos falando em torno de, vamos falar que fosse 90 milhões para facilitar, 30 mil alunos. Paulo de Souza, em São Paulo, me parece que tem cento e tantos mil alunos, ou mais do que isso. A gente podia estar junto com Paulo de Souza, a gente podia estar ajudando mais pessoas do ensino médio. E da mesma forma com os institutos federais. Então, tem muita coisa que dá para fazer. Eu acho que esses recursos públicos, com uma administração bem feita, que aí o setor privado consegue oferecer, poderia ajudar muito mais a educação pública do país. E eu estimularia muito todas as unidades regionais apoiarem cada vez mais o ensino público nos seus respectivos estados. Está começando a florescer isso muito. Eu já vejo outros estados fazendo a mesma coisa, mas gostaria de ver isso numa escala muito maior. A gente, se não recuperar o ensino público no país, e a gente, é engraçado, né? O estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, não tinha a melhor educação pública da federação, é inaceitável isso. O Ceará tem melhor educação pública do estado de São Paulo. Poxa, não é possível. Precisamos melhorar a nossa educação pública, é fundamental isso. A gente tem ótimas universidades, não é? O Ceará melhorou tanto na educação
que o ITA resolveu abrir uma filial no Ceará, porque quase todos os alunos que passavam no vestibular do ITA eram cearenses. Isso tudo por um programa que começou em Sobral, pelo Veveu e a Isolda, que era justamente isso, a alfabetização na idade certa. Só que aqueles aluninhos lá que começaram, sei lá, 20 e tantos anos atrás, eles vão crescendo, né, e vão melhorando, e alfabetizaram na idade certa, de repente eles estão entrando no ITA. E aquilo vai se espalhando pelo Estado, todos os alunos, não só de Sobral, mas das outros municípios, também passam a ser alfabetizados na idade certa. E hoje o Ceará não só tem o melhor ensino básico do país, mas tem uma das melhores educações de ensino médio do país. Então, dá para fazer, é esforço, e os nossos professores são tão dedicados, são tão apaixonados pelo que fazem, é só dar condições a eles, treinamento a eles, que eles fazem acontecer. A gente está vendo isso nas escolas públicas, abraçando o professor da escola pública, dando apoio a ele, dando metodologia a ele, ele aplaude, agradece e aplica. E os alunos melhoram de nota, e para eles isso é uma satisfação tão grande, uma realização tão grande, porque ninguém vai ser professor porque não é apaixonado pelo magistério. É claro que a pessoa, em geral, a grande maioria, está lá porque gosta daquilo, gosta de ver um aluno aprender e de ter feito a transformação na vida desse jovem, dessa criança. Muito, muito bom te ouvir. Muito bom. É, bom, gente, devido à hora aqui, vou encerrar com a pergunta do Percival Maricato, que tem a ver com a sua sucessão na Fiesp. Ele gostaria que você falasse sobre a transmissão da presidência à SCAF e pergunta se não há lideranças mais jovens que possam ser aproveitadas e mais progressistas, se pudesse. Veja bem, eu não voto na Fiesp. Não é? Eu fui presidente de sindicato, mas de sindicato não, desculpa, eu fui presidente da BIT, eu nunca fui presidente de sindicato, então eu nunca fui eleitor na Fiesp. Eu nem sei como eu fui eleito na Fiesp. Aliás, eu sei. Foi, no fundo, uma escolha do Paulo Scaff. O Paulo tem, de fato, um, uma, um aplauso de um número grande de sindicatos da Fiesp. E ele, que me elegeu, eu falo, eu fui eleito por um voto, que foi o voto do Paulo. Né? Ele tem os seus méritos e vai voltar à presidência da Fiesp com um número de votos que me parece foi quase unânime. E é isso, as entidades de classe são como uma corrida de bastão, na minha opinião. Você está ali, tenta fazer o seu melhor nos seus 100 metros e passa o bastão para o próximo. E espera que o próximo corra outros 100 metros com fôlego para passar o bastão da melhor maneira possível para o seguinte, e assim sucessivamente. Então, eu acho que todos são apaixonados pelo Brasil, querem o bem do Brasil e vão trabalhar pelo bem do Brasil. Desejo toda a felicidade ao Paulo, né? E sucesso à entidade. Muito Muito, bem. Ina, a gente tinha combinado, tem uma pergunta de Ina Wang, a gente vai lhe encaminhar depois, Josué. É uma pergunta, aliás, extremamente pertinente, mas a gente tinha combinado com você. O Ricardo Viveiros e o Livro disseram que você é madrugador, portanto, isso já é altas horas para você. E a gente teve um prazer enorme em te ouvir hoje. Tem gente aqui de quatro cantos do país e, enfim, mais uma vez agradecer ao Lívio também, que proporcionou isso, e o Ricardo, que ajudaram você a estar aqui com a gente, e dizer que o PNBE está com portas abertas, né? A gente vê a sua paixão pela indústria, a sua paixão pela capacitação, né? A sua paixão por mudar a realidade de um país ainda com tantos desafios, né? E essa realidade tem no PNBE enfim, uma entidade de pensamentos, de propostas, de ideias por um Brasil mais democrático ainda, mais sustentável, mais igualitário, né? Com menos desigualdade. É um país que é um dos campeões de desigualdade, precisa melhorar muito nisso, né?
e, acima de tudo, uma entidade que de fato discute ideias para que a gente volte a crescer a taxas relevantes e também na indústria. Então, muitíssimo obrigado, Josué, foi um prazer enorme. Você trouxe insights fantásticos e a gente aprendeu muito e ficou com ótimas novas ideias também. Um grande abraço. Um prazer enorme, muito obrigado pelo convite e desejo a todos, já que estamos chegando ao final do ano, um ótimo Natal com suas famílias e um ótimo 2026. Eu acho que 26 é um ano de eleição, mas tenho certeza que o Brasil saberá escolher e continuaremos sendo uma democracia, porque me parece que Muito fora importante. da democracia nenhum país tem a condição de desenvolver-se, que, na minha opinião, é crescer, mas também com justiça social, com distribuição de renda, porque um país tão rico como o Brasil também tem que ser digno desse povo maravilhoso que nós temos. Obrigado a todos, muito boa noite a todos. Muito obrigado. Parabéns. Boa Excelente. Muito noite, obrigado. querido Josué. Super obrigado.